Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Incorpora Cast, podcast da Abra Inc., que é o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e no episódio de hoje a gente traz uma reflexão importante. Qual é o papel do setor da construção civil no enfrentamento à violência contra a mulher? Esse tema é o tema da campanha Mulheres à Obra 2026 da Abra Inc., que ao longo dos últimos anos vem ampliando o debate sobre a presença feminina no setor, construção civil, mercado imobiliário, e que agora convida as empresas e a sociedade a olharem também para esse desafio que é urgente no nosso país. Para falar sobre esse tema, nós reunimos hoje 3 perspectivas complementares: a visão institucional, a atuação da sociedade civil e a experiência das empresas. Estão aqui comigo hoje a Franciane Sotero, a Fran, diretora de marketing e novos negócios da Abra Inc., a Camila Aliadef, diretora executiva do Instituto Mulher em Construção, e a Sabrina Ribeiro, diretora de operações da Cury Construtora. Sejam muito bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui no Incorpora Cast. Obrigada, Andréia. Bom, para nós começarmos então essa conversa, que temos muitos temas a tratar, eu faço uma questão para vocês 3. Vocês que atuam em frentes diferentes, o institucional, a sociedade e as empresas, mas estão todas conectadas a essa pauta de transformação no setor. Eu queria começar pedindo para que cada uma se apresente e compartilhe um pouco da sua trajetória profissional e da atuação até aqui. Fran, começa? Pode ser, né? Vamos lá, de casa. Primeiro, falar que eu estou muito feliz, né, de participar deste Incorpora Cast. Gostaria de dizer que eu tenho orgulho, né, de falar desse tema, mas, infelizmente, não é motivo de orgulho algum a gente aqui em pleno século XXI trazer uma pauta que tem uma sensibilidade e uma necessidade de discussão. Então, para quem ainda não me conhece, né, sempre fico aqui nos bastidores, criadora, inclusive, aí do Incorpora Cast, da Abra Inc. Estou há 8 anos na entidade. Comecei como analista de marketing, hoje assumo aí a diretoria, nessa visão de comunicação institucional e relacionamento com os associados, que inclusive uma delas está aqui, a Sabrina, com a Cury. Um prazer te receber aqui. Prazer, e sempre que chamar a gente vem. Com certeza. Camila também já esteve com a gente no começo. Essa campanha começou há 5 anos atrás, muito com esse intuito, né, de dar voz à mulher. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e bater esse papo com vocês. Camila, fala pra gente a sua trajetória, sua formação e como foi sua trajetória até aqui, chegar no Instituto Mulher em Construção. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Fran, pelo convite. Sabrina, que já é minha parceira aí de muita trabalho e luta e conquistas também. Bom, eu sou a Camila Aliadef, sou diretora executiva do Instituto Mulher em Construção. Já estou no Instituto há 6 anos. Eu comecei a minha carreira na área de marketing e comunicação, e aí fui mudando para a questão do terceiro setor, para trabalhar com impacto social, com propósito. Então, fui primeiro para a área de meio ambiente, depois comecei a me envolver com a causa das mulheres, né? Então, isso já faz bastante tempo, mais de 10 anos que eu estou nessa área das mulheres. E dentro do Instituto, a gente tem hoje uma atuação muito forte com as mulheres periféricas, mulheres que estão ali na base da pirâmide, né, como a gente estava falando, mulheres que precisam hoje de renda, de independência financeira, e a gente trata isso como um norte para o Instituto, e como as mulheres conseguem sair de relacionamentos abusivos ou de questões de violência doméstica com o dinheiro no bolso. Então, a gente pensa muito na questão da independência econômica como uma maneira da gente transformar a vida dessa mulher e que ela possa realmente fazer a escolha que ela quer, né? Então, esse para a gente é um ponto principal. A Abra Inc. é muito parceira nossa do Selo Rosa. A Cury também está com a gente desde 2021, se não me engano. Em 2021. Então, tem uma história muito grande aí que a gente está construindo e outras várias construtoras, incorporadoras que também têm que se unir
a essa causa, Com certeza. né? Porque o mercado da construção civil, ele ainda é muito masculino e a gente precisa melhorar esse cenário, né? Então, trazer as mulheres para trabalhar e ganhar dinheiro. Sabrina, você agora, sua formação e se você puder falar para a gente um pouco da sua trajetória até aqui. Bom, eu sou a Sabrina Ribeiro, hoje estou diretora de operações na Cury Construtora. Sou a privilegiada que está aqui nessa mesa para falar desse tema, representando mulheres muito potentes que a gente tem dentro da consultora hoje, né? É um prazer estar aqui, não só participando dessa conversa com vocês duas que propõem corajosamente essa pauta, mas também representando as mulheres que estão na Cury com intencionalidade, tratando de um tema sensível de forma muito profissional. Então, eu tenho mais de 25 anos de carreira no mercado imobiliário, passei por 2 grandes incorporadoras antes de chegar à Cury, estou aqui há 10 anos, e encontrei no mercado imobiliário a oportunidade que talvez muitas pessoas passam uma vida inteira procurando, que é de materializar o seu propósito, né? Eu digo que trabalhar no segmento residencial econômico, ele na completude me traz a oportunidade de realizar o sonho de mudar o mundo. Então, eu vejo como um trabalho como uma oportunidade de transformação real da vida das pessoas e reconheço isso nos meus clientes, nos profissionais que estão conosco em toda a estrutura e também, obviamente, na minha vida. Então, o mercado imobiliário, ele é a minha grande paixão na vida e eu entendo também como uma ferramenta poderosa que pode nos apoiar a melhorar a sociedade. Bom, falando agora especificamente do trabalho, da atuação de cada uma de vocês, começo com a Fran. Fran, a campanha Mulheres à Obra vem sendo construída ao longo dos últimos anos, com o foco na valorização da presença feminina no setor. Mas agora, em 2026, ela amplia esse olhar para o enfrentamento à violência contra a mulher. O que motivou essa evolução, essa mudança, né, na rota da campanha e quais os principais objetivos dessa nova edição? Legal. O Mulher à Obra, quando ele nasceu em 2021, até com essa questão do crescimento do podcast, foi um canal que a gente encontrou até de democratizar a voz delas. Então, a gente conseguiu trazer para a mesa convidadas de diferentes níveis, né? Estagiárias, presidentes de empresas, a gente conseguiu trazer fornecedores. E o que a gente sempre discutiu, que a Camila já até trouxe aqui, essa questão da independência da mulher, essa questão da importância. Teve um episódio que eu lembro que a gente conversou muito sobre a influência que a mulher tem na escolha do imóvel, né? E aí hoje tem pesquisas que hoje já tem isso muito bem sistematizado. A mulher, ela é principal tomadora ali de decisão dentro da relação, da família, às vezes do filho, em ajudar a escolher o imóvel. E aí, a gente fala tanto dessa força, desse empoderamento. 2025, a gente foi arrastado por tanta notícia, não consigo nem achar uma palavra aqui, minha voz até treme. Tanta barbaridade, né, de violência contra a mulher. E aí eu até estava compartilhando aqui com as meninas, né? Chegou um momento que eu falei, será que eu tô bitolada? Eu tô vendo muita coisa de violência e os meus algoritmos aqui das minhas redes sociais tá trazendo muita coisa assim. E aí a gente começou a aprofundar um pouco mais. Saíram alguns relatórios, inclusive da ONU, né? A ONU tem a ONU Mulheres. E foram recordes, né? De número de feminicídios aqui, principalmente no Brasil. Até fazer uma menção especial aqui ao Renato Rocha, tá com a gente aqui no estúdio, que é um homem que trouxe também esse tema com bastante sensibilidade. Quando a gente discutiu trazer essa edição desse ano, ele é responsável hoje pela nossa comunicação na Abrainc, ele trouxe isso também muito à tona. Eu falei, que legal, vamos colocar isso na mesa. Porque existem vários tipos de violência. Existem essas que a gente vê no jornal, que são essas que dão uma repercussão maior, mas tem muita violência mitigada aí em diferentes frentes que precisam ser tratadas. E trazer isso para a mesa precisa ter coragem, né? Eu aqui como entidade possuo hoje mais de 95 incorporadoras no grupo, são lideradas majoritariamente por homens. Tenho a felicidade de dizer que a gente tem uma liderança que permite esse tipo de abertura aqui, né? Que é promover essa discussão tão sensível,
mas que é necessária. Então, a gente, como objetivo de comunicação, Andréia, gostaria que esse podcast reverberasse não só para o mercado imobiliário, mas que esse podcast chegue a milhares de pessoas, vai estar disponível aí, para que a gente cada vez mais coloque essa pauta aonde couber. E aonde não couber, a gente procura espaço para inserir. Exatamente, em todos os segmentos. Porque essa questão que você está falando de questões muito pequenas, a gente já falou em outros episódios também, a questão do machismo estrutural, né? Pequenas ações que acabam diminuindo, ou colocando de lado, ou não ouvindo É a sementinha, a voz né? das mulheres. Exatamente. E reforçando, nos deixando sem chance de escape, né? Quando você vê essas inverdades sobre a condição feminina sendo sustentada em todos os ambientes, isso vai tornando impossível de fugir, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, todos os sinais da violência, seja eles os extremos, como você bem disse, mas a gente também desconstruindo isso em todos os níveis, né? Absurdos não mais toleráveis, Exato. né? Que a gente consiga entender e discutir que não é ok mais você ser interrompida no meio da tua fala, que não é ok mais alguém explicar o que você é especialista, não é alguém te cercear o direito de competir por determinada vaga, por determinado objetivo que é seu. Exato. Então, eu acho são absurdos que toleramos. Camila, falando agora da participação da sociedade civil. Quando a gente olha para esse cenário, fica claro que a violência contra a mulher não começa apenas na agressão física. Ela tem raízes mais profundas, muitas vezes ligadas à dependência econômica e também à falta de oportunidades. Como que isso aparece na prática no trabalho de vocês? Olha, Andréia, a gente vê isso todo dia, né? Como a Fran estava falando, a Sabrina também. São pequenas violências. Quando chega ao extremo, né, da violência física, é uma coisa que está ali na tua cara. Mas a gente vê isso muito com as mulheres que a gente atende. Então, uma das coisas que eu acho que é muito, muito importante que a gente oferece, que é além da capacitação técnica. É muito além, é muito além. E nem a gente que está oferecendo, a gente tem consciência disso. Então, a gente fez uma pesquisa agora, o Instituto está completando 20 anos esse ano, e a gente está para lançar um resultado de uma pesquisa que a gente fez com as alunas, ex-alunas, empresas parceiras e empresas futuras parceiras, para entender o que todo mundo está precisando, né? E aí a gente vê nessa pesquisa que as mulheres, o que elas procuram e o que elas acham que é, assim, o maior ganho para elas é a rede de apoio que elas têm, que elas ganham ali naquele grupo. Elas se sentem pertencentes, elas se sentem acolhidas e protegidas, e uma aprende muito com a história da outra. Então, a gente tem casos de mulheres que o marido, o companheiro, amarrou o pé dela na mesa para ela não ir para o curso. A gente tem casos de homens que sabotam, desligam o celular, o alarme para ela perder a hora, que vão junto com ela para entender, você está indo mesmo nesse lugar? Fica na porta do lugar. E essa independência econômica, ela é tão importante que a gente vê muitos casos de alunas que depois do curso, ela vai começar a trabalhar, ou ela já tem a possibilidade de ganhar algum dinheiro e ela já faz alguma mudança importante na vida dela. Então, ela já se separa, ou ela já sai de casa, ou ela sai de algum relacionamento não abusivo fisicamente, mas esse abuso psicológico, patrimonial, esse controle. Então, elas conseguem falar, opa, eu posso fazer isso. E acho que a construção civil é uma coisa que é tão concreto, né? Quando você vai lá e constrói alguma coisa, que você pinta alguma coisa, você acende uma luz, que isso gera nelas uma vontade tão grande de falar, gente, eu consigo fazer isso. Eu não acredito que eu estou num curso de construção civil. E muitas vezes elas nem vão para a construção civil. E para a gente tudo bem, faz parte do nosso trabalho, né? Essa construção que a gente quer. Esse impacto social, que ele vai além da construção civil. É a gente criar mulheres mais conscientes, que tenham mais informação, que sejam cidadãs, que elas entendam que elas fazem parte de uma comunidade. E o que ela faz reflete na vizinha, reflete na filha, reflete na comunidade inteira, gente. Então, é muito potente isso. Então, a gente sabe que a violência, ela está ali permeando. A gente tem um trabalho
muito grande, mas que ainda é um trabalho pequeno, de formiguinha, e a gente precisa de todo mundo, para melhorar e mudar essa realidade. Quando a mulher entra na obra, ela precisa ser respeitada, ela precisa ter um ambiente de trabalho. Não é só ter um banheiro. Tem hora que você fala assim, mas a gente está preparado, a gente já tem um banheiro. Eu falei, não é sobre o banheiro. O banheiro é assim, não sei nem o que falar sobre isso no século XXI. E o resto todo que a gente precisa ter, né? Precisa ter políticas, precisa ter canal de denúncia, precisa ter letramento das pessoas, do colega que está do lado, porque para ele também é muito diferente ter uma mulher trabalhando com ele. Ele fica apavorado, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele vai contar lá em casa e a mulher também vai ficar brava, né? Assim como os maridos dessas mulheres falam, poxa, mas você vai trabalhar numa obra cheia de homem? Eu vou, é meu trabalho. Isso aqui é profissional, né? Então, é uma mudança de todo esse ecossistema. Não é só da mulher, é de todo mundo que está em volta. E isso é um trabalho de todo mundo. Não adianta só a gente falar, e como a Sabrina estava falando antes, a gente não pode cansar de falar. A gente tem que continuar. E a gente não tem pode que se deixar calar, Não, né? a gente tem que continuar falando e colhendo aí os frutos, porque tem muita coisa boa acontecendo, né? E vamos pensando nisso, nessa coisa positiva, para a gente continuar galgando aí mais espaço para elas. Sempre que a Camila fala, eu fico muito impressionada como vai retroalimentando a esperança de que a gente verdadeiramente, neste negócio especificamente, né, no mercado da construção civil, mercado imobiliário, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham a materialização da sua capacidade. Eu vejo isso nos meus clientes, né? Pessoas que vem de um poder aquisitivo mais baixo, quando você vê ele adquirindo um imóvel, recebendo a chave, é a materialização da capacidade de realização. Do mesmo jeito, as mulheres que são inseridas nesse mercado, que estão saindo de uma condição de vulnerabilidade, talvez pela primeira vez na vida, se veem ali com autonomia de realizar e se sustentar através de algo que ela consegue fazer, né? Então, é sempre extremamente inspirador e de uma retroalimentação da nossa responsabilidade e o entendimento de que o ambiente certo existe, é este. Tão desafiador quanto cheio de oportunidades para a gente fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente se pergunta algumas vezes, né? Quando a gente ouve esses casos de a mulher chegou na obra, não tinha onde ela ficar, deram uma vassoura para ela como ferramenta de trabalho. A gente fala, meu Deus do céu, será que a gente está fazendo a coisa certa? E aí a gente ouve os outros depoimentos. E a gente fala, não, é isso. Porque senão a gente também está recuando e está se colocando no lugar. Não, aqui não é lugar de mulher. Sim. Não, é lugar sim. Então a gente precisa realmente ter essa força de vontade e ter essa esperança, mas que vem embasada de muita coisa, né? Que vem junto com muita coisa para a gente conseguir fazer. Porque senão a gente já tinha desistido lá atrás, né? A Bia ter criado isso há 20 anos, gente, no Rio Grande do Sul. Ela tinha 50 anos, né? Eu tenho 49. Ela, com 50 anos, mudou de carreira e começou uma coisa totalmente nova do zero. Então, quem somos nós para desistir agora, né? De jeito nenhum. Não tem volta, né, gente? Ô, Sabrina, dentro da realidade de uma empresa, como esse tema começa a aparecer? Você falou há pouco sobre a possibilidade dentro da construção civil de os funcionários e particularmente as mulheres, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade, conseguem visualizar a materialização do trabalho delas e, consequentemente, a independência financeira, conseguem ver que elas podem andar com as próprias pernas, como a Camila vinha falando sobre o trabalho do Mulheres em Construção. E eu queria saber em que momento essa pauta deixa de ser um assunto externo e passa a fazer parte da cultura organizacional. De que forma a Cury tem trabalhado ações de apoio às mulheres? Eu acredito muito que a partir do momento que, como empresa, a gente entende que nós somos um recorte da sociedade, fica impossível negar a nossa responsabilidade corporativa de atuar nessa sociedade. Então, essa responsabilidade corporativa passa por se enxergar, né? Sou um recorte dessa sociedade, o mundo externo está ali, eu sou um recorte dela. Dentro deste negócio, um ambiente majoritariamente masculino,
qual é a marca que eu trago dessa sociedade dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Então, isso passa a ser algo externo e passa a ser interno e fundamental para a nossa operação quando a gente entende isso e assume a responsabilidade corporativa de atuar nesta frente. Então, eu acredito que, obviamente, que as trocas, não só com o nosso setor, né, mas também com outros setores que estão mais avançados na pauta de gênero, nos ajuda internamente. Na Cury, os grupos de afinidade, nós temos um grupo de afinidade muito organizado e que é o responsável pelo direcionamento das ações, que é o Mulheres Concretas. Esse grupo promove as campanhas internas, as rodas de conversa, o plano de desenvolvimento da temática de gênero dentro da empresa como um todo, não só no escritório, mas também nos canteiros de obra. Nós tivemos iniciativas, como a Camila disse, né? O início dessas iniciativas mais estruturadas, esse olhar intencional, essa busca intencional para tratar esse tema. Alguns anos atrás, e é uma iniciativa que a gente guarda com grande carinho, foi o Elas no DAT, a primeira turma de pedreiras formadas. Então, era um primeiro passo para, primeiro, fortalecer uma ONG que já vinha com essa experiência de buscar nessa base da pirâmide essa transformação completa na vida dessas mulheres. Então, foi a formação, contratação, a oportunidade delas performarem e mostrar o valor agregado que essa relação trazia. Então, Mulher em Construção foi esse primeiro parceiro. Para além disso, a Cury ampliou essa busca intencional em relação a temática de gênero e também outras com o nosso instituto. Tem um ano que foi criado o Instituto Cury. Recentemente, nós fizemos um evento de comemoração onde foi assinado também um compromisso de investir no Instituto 1% do lucro da empresa. Então, são parcerias realizadas nos territórios onde a gente opera hoje e que vai, Andréia, um pouco além. E aí faz esse link com o interno e com o externo, porque nós estamos inseridos nessa sociedade e que não é só o canteiro de obra ou o meu escritório, né? Nós estamos naquele território. Será que eu só consigo oferecer alguma ajuda olhando só para mim mesmo? Será que a ajuda não é bem a palavra, mas será que eu consigo influenciar e exercer o meu papel só olhando só para o meu negócio core? E a gente entende que não. Então, a associação também com outras ONGs, outros projetos que fazem, por exemplo, formação de mulheres para gastronomia. A gente tem um parceiro em São Paulo, que é o Gastronomia Periférica, onde faz a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade para todo o atendimento do meu negócio. Então, quantos meetings são realizados, quantas reuniões com clientes, então buffets, então fazem treinamento não só da parte de cozinha, mas também de hospitalidade. Então, é importante precificação, produtos para oferecer para o nosso negócio. Temos uma outra parceria também com o Instituto Entre o Céu e a Favela, no Rio de Janeiro, que vai para a produção têxtil, para dar a destinação correta, uma nova destinação a equipamentos materiais que anteriormente poderiam ser rejeitos, e então a gente cria uma nova vida. Então tem também essa ampliação de repertório sobre sustentabilidade. São frentes que são abertas desde que você tenha responsabilidade corporativa e uma busca intencional por interferir nesse cenário. Então é assim que a gente enxerga isso na Cury. Legal. Camila, ao longo da jornada dessas mulheres que vocês acompanham, o que é que mais te marca? O que é que mais te chama a atenção? E o que você vê de transformação que talvez nem apareça nos números? Você que está no dia a dia com as mulheres, principalmente mulheres em situação vulnerável, o que você pode destacar para a gente? Olha, eu acho que tem acho que a transformação maior é essa transformação dela de dentro para fora, né? Eu acho que isso é latente, assim. A gente não precisa de números nem de pesquisa. Basta você estar ali com elas nas formações, no momento da formatura, que é um momento muito, muito, muito emocionante, onde elas recebem ali um certificado. Muitas vezes é o primeiro certificado que elas vão ganhar na vida delas, né?
elas querem levar a família, elas querem levar os filhos. Então, é realmente uma coisa muito emocionante. E ali a gente vê a transformação que elas tiveram. E, gente, eu estou falando de um curso que pode ser de uma semana, pode ser de 2 semanas, do dia que elas chegam tímidas, meio sem saber se era para eu estar aqui mesmo ou não, será que eu entendi errado? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E como elas saem, né? Então, é uma diferença muito grande e a gente sente que, infelizmente, a gente tem níveis educacionais muito baixos no país. A gente, muitas vezes, tem que voltar alguns conceitos matemáticos, por exemplo, para que as alunas possam acompanhar a aula, apesar delas terem lá fundamental completo, 2 e tudo mais, na prática é muito diferente. Então, tem uma questão da educação que para a gente é muito importante. Então, a gente tem um dado que é mais de 45% delas vão fazer outra capacitação depois que terminam a capacitação com a mulher em construção. Então, elas entendem que estudar é também uma maneira de crescer, de ter uma carreira, de conseguir conquistar a sua independência financeira. E na construção civil tem muita oportunidade, né? Então, a gente tenta mostrar para elas o que é o mercado da construção civil. É um mercado gigantesco, que a Sabrina estava falando, não para nunca, tem uma falta de mão de obra, né? Então, assim, a gente tenta trazer essa realidade para elas, para que elas entendam que elas podem fazer isso. Então, eu acho que a maior transformação que eu vejo é a transformação pessoal. Como elas começam a se enxergar como uma mulher que faz parte de alguma coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa da sociedade brasileira, que elas estão tão à margem que elas falam, mas isso tudo é para a gente? Eu não sabia que eu era tão importante assim. Então, isso para a gente é muito, muito importante de ouvir e a gente direcionar ali os caminhos das aulas, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas foi só um curso de pintura. Gente, não é só um curso de pintura, é muito mais do que isso. É ela dando exemplo para o filho dela. Tchau, filho, mamãe está indo para um curso de elétrica. É a vizinha fazendo cara feia, porque as mulheres também julgam, né? A gente está falando de muitas camadas e muitas coisas que a gente tem que mudar. Então, ela passa a ser exemplo para muita gente. A gente tem alguns casos muito bacanas de mulheres que estão trabalhando na manutenção civil das estações de metrô. Então, você chega lá e você vê uma mulher toda equipada, fazendo a manutenção civil ou fazendo o restauro da Casa das Rosas. Um trabalho minucioso. Então, tem tantas oportunidades e tantas áreas, né? E quando elas começam a entender que, poxa, eu sou boa nisso mesmo, eu consigo fazer, e elas vão chamando as outras. Então, o melhor jeito que a gente tem de chamar mais mulheres é esse boca a boca, né? Então, elas estão muito... quando elas se sentem confortáveis, elas baixam a guarda e entendem, não, eu acho que isso aqui é sério, eu vou fazer. A gente já teve casos, vou só contar isso, depois eu paro de falar. Contar um caso de uma capacitação que a gente fez com uma construtora, e no primeiro dia de aula, porque a gente dá tudo que a gente pode e mais um pouco para possibilitar essa mulher poder ir fazer a capacitação. Se não tiver transporte, ela não vai. Se não tiver comida, ela não consegue ir. Muitas vezes a gente consegue pagar uma bolsa, porque ela fica um tempo fora, sem fazer bico, né? Sem fazer alguma coisa que tenha uma renda para ela. E uma delas chegou nesse primeiro dia e falou assim, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu achei que era golpe. Quando me pediram o número do meu Pix para pagar o valor que a gente paga de auxílio transporte, eu tinha certeza que era golpe, que eu ia chegar aqui, era tipo tráfico de órgãos, alguma coisa assim. Tamanha a desconfiança, a carência e o abandono. Né, o abandono dessas mulheres. E você falou no início, elas vão buscar vão continuar a qualificação ou buscar outra qualificação, seja na construção civil ou em outra área, é a materialização do trabalho de vocês, né? Ver que essa pessoa acordou para o fato de que ela é capaz, seja na construção civil, seja em outra área. Isso. Andréia, eu vou só fazer um depoimento. Foi uma coisa que você foi falando aí das motivações. Primeiro que daí que vem tua energia, né? Você falou, a gente não pode se cansar. Não tá nos números, tá nesse dia a dia que você tem esse contato com elas. Mas tem um ponto que acho que
eu vi nas redes sociais de vocês, são vários stories onde vocês mostram as mulheres ali recebendo a certificação. E é muito legal, porque tem as fotinhos das turmas. Os primeiros dias de curso ali, elas estão todas na fotinho tímida, retraída. E aí tem o videozinho no final, que é elas recebendo a certificação. Elas estão de batom, unha pintada, e mostrando outra pessoa. E aí, isso que você está falando, tem um ponto aqui tão relevante, que é a autoestima da mulher. Porque ela é tão ali engolida pelas questões do dia a dia, com essa necessidade de levar comida para casa, com essa necessidade de eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar do meu filho. E aí, de repente, você parar para ela, olhar para ela, porque o momento que ela está estudando, aquilo é para ela. E aí você tem um trabalho aí de vocês, e isso foi uma coisa que eu não podia deixar de comentar, porque você foi falando e eu fui lembrando. Eu falei, cara, era outra turma. A turminha do primeiro dia e o videozinho final ali, né? Aquele brilho no olhar de tipo, eu consegui, eu tô aqui. Ô, Fran, e tem um outro caso, e a Aline tá aqui, a Aline, nossa pessoa de comunicação e assessoria de imprensa, está sempre atrás das histórias, né? Os personagens, as histórias. Tem numa formatura dessa turma que está trabalhando no metrô, tinham 3 angolanas. E elas não se conheciam. Era uma ONG parceira nossa que trabalha com refugiadas. E a gente divulgou para elas, elas mandaram essas 3 mulheres. Elas não se conheciam. Falavam português, né? Angola fala português, mas com sotaque e tal. Uma já estava aqui há mais tempo e as outras tinham acabado de chegar. Conheciam 0 pessoas. Chegaram com uma mão na frente e outra atrás, os filhos ali e tal. E elas se tornaram melhores amigas no curso, são amigas até hoje. E no dia da formatura, elas foram com a roupa típica. Ai, que lindo. Olha, que legal. Gente, foi um negócio, assim, de arrepiar. Um turbante no cabelo, o cabelo, aquela roupa. Então, é isso, elas se descobrem de novo. Descobrindo a força como mulher e, no caso dessas angolanas, a força da origem dela, das etnias. Sim. E acho que também remete o dia da formatura. Eu fui na primeira formatura, fui em outras, mas a primeira formatura para mim foi muito emblemática, né? O momento em que elas recebem aquele capacete e elas se olham, de novo, a oportunidade delas se reconhecerem como membros de um grupo onde ela tem liberdade de ser. Né? É um momento muito importante, porque obviamente que neste ambiente aqui, eu tenho muito mais liberdade e fluidez para tratar este tema. E elas também, talvez numa primeira oportunidade, tenham a liberdade de ser, estar no foco, sendo reconhecido pelo que se é. Então, o dia da formatura é muito importante e é um ponto que a mulher vira uma chave que a gente não pode esquecer nunca, né? Nós somos maioria hoje nas universidades, nós somos mais bem qualificadas que os homens, porque a gente já entendeu. A grande diferença é como é que a gente torna isso acessível a todas as camadas da sociedade. Perfeito. A turma, né, a nossa camada, nós que já conseguimos falar desse tema e ter acesso à educação, a gente já entendeu que essa é a nossa principal arma, é a nossa principal ferramenta para nos livrarmos de todas as violências que somos submetidas, independentemente da camada social em que estamos inseridas. Mas existe uma fatia relevante, se não a maior, que não tem acesso a essa oportunidade. Né? Eu falo que uma das coisas que mais me inspira a continuar falando e nunca esquecer desta base da pirâmide, que obviamente do alto do privilégio que eu vivo hoje, não foi a minha realidade durante muito tempo. Então eu vivo sempre falando, eu não gosto de ficar remetendo, porque não faz uma apologia como se fosse aí a única que deu certo, e não é verdade. Nós temos milhares de mulheres que ascenderam profissionalmente, né? Eu sou uma delas, mas nasci numa favela, numa submoradia, então dificuldade para acessar ensino. Então, essa é a nossa realidade. Isso ainda não é possível para todas. Exatamente. Né? Então, isso é o que estimula de fazer isso acessível a todas as mulheres. Sabe que isso que vocês 3 falaram, né? A Fran falou mudar pequenos comportamentos ou ver diferença em pequenos comportamentos. O dia da comparar a foto do primeiro dia com o dia da formatura. Depois o
os exemplos da Camila, agora que a Sabrina está dizendo, me lembram uma questão. Populações vulnerabilizadas precisam primeiro construir uma boa autoestima. Se você não tem autoestima, uma boa autoestima, você pode até mostrar o caminho para a pessoa, mas ela não vai, fica se perguntando, aquilo é para mim mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu tenho direito? Até para buscar, até para ter acesso, é preciso trabalhar uma boa autoestima, elevação da autoestima. Porque senão a pessoa não vai. Você está ali ensinando, mas não vai, não acredita nela mesma. Precisa mostrar que é possível. Sabe que desculpa te cortar, só porque eu tenho aprendido muito com muitas mulheres muito potentes nesse meio do mercado imobiliário e, recentemente, participando de um projeto de pesquisa, me virou uma chave muito grande sobre isso que você está falando. Nós, do setor, ou qualquer outra empresa, quando chega num território, a gente, historicamente, tem a característica de chegar falando, eu vou fazer isso, eu tenho isso para te oferecer, eu quero te ajudar sem ouvir o que é o entendimento de valor para aquela pessoa, para aquela comunidade, a necessidade dela, porque você não sabe. Quais as reais necessidades? A sua perspectiva é totalmente diferente. Muitas das vezes a gente fala, não, a gente precisa abrir vaga de 600 mulheres para treinar as pedreiras. Não, querida, eu preciso de um ambiente que seja próximo do local, eu preciso fornecer alimentação, transporte, uma bolsa, tá? Porque essa mulher cuida de filhos de 3 ou 4 outras mulheres para ter alguma renda, para ter alguma mínima autonomia financeira. Então, sobre essa perspectiva, a minha provocação aqui é para que seja qualquer empresa, seja do nosso setor ou não, para que quando você chegar em um território, para uma comunidade, para uma pessoa, antes de falar, escute. Antes de falar, aprenda a ouvir. Porque só ouvindo, você vai, inclusive, tornar possível o caminho que vai levá-lo ao que você entende que é bom. Então, essa perspectiva e essa postura de respeito, ela está inserida em todos os lugares. Então, assim, como é que eu, sem parar para ouvir a realidade de uma avó, que às vezes cuida de uma estrutura familiar inteira, eu vou te chamar para um curso de profissionalização, ficar a 20 quilômetros da sua casa. Que isso? Não, mas eu vou te dar tudo. Dá o quê, amigo? Eu tenho 3 netos para cuidar. Então, assim, a minha provocação seja talvez essa, que a gente entenda que nós estamos chegando lá com a possibilidade, com uma ferramenta, a potência. Quem vai realizar já existe. A pessoa já existe, não sou eu um órgão realizador, uma ferramenta transformadora. Não, você tem a capacitação, a potência é do indivíduo. E esse olhar de respeito, principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade, ela é o primeiro passo para a gente ter verdadeiramente atuação que possa ter chance de transformar alguma realidade. Sabrina, e vocês, eu queria saber como é que vocês atuam com conscientização e canais de apoio, que você falasse um pouco disso, e o que vocês aprenderam nesse processo sobre como abordar esse tema dentro de um setor ainda majoritariamente masculino? Acho que a primeira grande lição é que é muito complexo. Falávamos aqui, acho que já usamos essa expressão algumas vezes e não vamos deixar de falar só porque está sendo uma repetição, é que são muitas camadas, né? Nós estamos num ambiente extremamente desafiador por ser majoritariamente masculino e com níveis de instrução totalmente diferentes e complementares entre si, a cadeia inteira, né? Então, do nosso lado, a gente trabalha entendendo que isso não pode ser pontual. Tem que ter uma consistência, tem que ser sustentado não por um projeto, mas por um programa de enfrentamento às questões que impactam as mulheres, diretamente falando.
Então, nós temos, como eu disse anteriormente, né, um grupo de afinidade das mulheres concretas e que fazem atuação dentro dos escritórios, mas também dos canteiros. Nós temos canais de denúncias que são seguros e acessíveis. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Que ele tem que ser realmente efetivo, seguro, efetivo e acessível, né? Para que ele se torne material dentro das estruturas. E esse é um que, efetivamente, eu acho que é muito importante a gente trazer, porque em cada atuação que a gente faz intencionalmente para impactar algo que possa trazer uma segurança para as mulheres, por exemplo, tem muito valor agregado. Então, um exemplo do projeto que a gente fez do Elas no DAT, a gente tem um dado que é muito interessante, que eu sempre gosto de trazer. Não só a inserção dessas mulheres, a transformação que teve naquele grupo, nos grupos que vieram na sequência, mas a gente percebeu um aumento de atendimento de assistência técnica na primeira visita. Porque a minha cliente aceitava receber uma mulher para fazer a manutenção. Quem abre a porta são as mulheres, né? Quem abre as portas são as mulheres. Às vezes as mulheres, os pais saem para trabalhar, ou a mãe sai para trabalhar, deixa um filho adolescente. Então, a assistência técnica passou a ser um atendimento em primeiro nível, primeiro atendimento, né? A gente conseguia evoluir nesse primeiro atendimento porque as pessoas se sentem mais seguras porque estão sendo atendidos por uma mulher. Então, são canais que são benefícios que a gente vai colhendo dessa intencionalidade de tornar as ações afirmativas. Outro ponto importante que é sobre os canais de denúncia dessa rede, né, dela se sentir acolhida, que dentro do aplicativo do cliente, hoje a gente tem um ícone onde as nossas clientes, se ameaçadas ou identificando alguma situação de violência, acessam um canal seguro que faz uma ponte diretamente com um outro parceiro que nós temos, que é o canal que é as Justiceiras, onde ela vai receber apoio e orientação para sair de uma situação de violência. Então, assim, se eu pudesse listar as iniciativas, eu acho que o grupo de afinidade que traz essa pauta de forma estruturada como um programa, as atuações no canteiro, as atuações com todo o ecossistema onde a gente está envolvido, né? Parceiras, fornecedoras dentro da obra, as clientes. Então, isso torna material ou concreto a nossa atuação hoje. Olha só, isso já extrapolou, né? Saiu do interno da empresa e foi, inclusive, para os clientes com essa ferramenta no aplicativo do cliente. Do aplicativo do cliente. Fran, passando a bola agora para você. Ouvindo esses exemplos, esses exemplos práticos, né, da observação aí do trabalho da Camila e da Sabrina, tanto do lado, né, das empresas e sociedade civil, como é que o que você enxerga como papel da Abrainc para conectar, ampliar, dar escala a esse tipo de iniciativa dentro do setor? Perfeito. Bom, a Abrainc, ela tem um papel já social, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos. A gente representa aí o setor de incorporação no Brasil. E acho que a Sabrina trouxe um ponto aqui de ouvir. Tudo que a gente leva para discussão, seja ali no ambiente jurídico, num ambiente de normalização, enfim, qualquer que seja ali a nossa atuação, a gente precisa ouvir. E acho que essa campanha, ela é um canal que a gente conseguiu materializar para conseguir trazer mais mulheres para o jogo. Eu acho ainda, o que eu sinto aqui, tá? Eu sinto que ainda falta um pouco aflorar nas mulheres. A gente estava falando aqui muito das mulheres da formação, né, que a Camila trouxe, mas dentro das incorporações, dentro do ambiente de trabalho, ainda falta gatilhos para que as mulheres também se posicionem, para que elas consigam falar. Eu falo isso porque eu sou uma grande incentivadora de ter mais mulheres dentro dos eventos da Abrainc, que a gente hoje tem como compromisso ter mais mulheres no palco, ter mais mulheres para assistir. A gente liga para
pro escritório, a gente fala ali com o gestor, a gente fala, manda lá, manda a sua turma. Vem, e aí eu ligo para as meninas, olha, vai ter pauta, para que elas venham por front, não fiquem nesse bastidor. Eu acho que essa questão que a gente falou aqui muito, dessa relevância, de se sentir empoderada, isso também acontece em quem está ali dentro de um escritório, tá? Porque aí ela tá ali na rotina, não posso ir, não é para mim isso aqui, não, isso aqui é só... Para um determinado nível. É só um determinado nível. Então, acho que a gente, como a Abrainc, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos, é dando mais espaço para que as nossas mulheres apareçam mais, seja aqui num bate-papo de podcast, seja numa mesa de uma reunião. A gente tem alguns comitês hoje dentro da Abrainc, até tem uma surpresa legal. Essa pauta da sustentabilidade é uma pauta bem ativa dentro da entidade. E hoje o nosso comitê é composto mais por mulheres. E é tão gostoso ver isso, porque é um comitê super estratégico. São projetos, assim, de anos. E aí você vê lá mulherada fazendo especialização, estudando para entender o ciclo. Então, acho que o nosso papel é esse, Andréia, aqui como entidade. Cativar. Eu tenho muito orgulho das empresas que estão no nosso grupo. A gente tem hoje aí bastante empresa também de capital aberto, né? Que são empresas aí que vêm com vou falar uma carga, com uma responsabilidade social e pública muito forte também. E os cases dessas incorporadoras, como é que inclusive o caso da Cury, incentivam as outras. Tem uma questão que até um recado assim para quem nos ouve, né? Não existe o pequeno, o grande, o melhor, o menor. Não é porque, a Cury faz essa ação porque ela é uma empresa ali, já muito... Cara, é um canal que você abre, é uma voz que você deixa, é uma governança que você faz. Levantar o assunto. Isso não tem a ver com o tamanho da sua empresa. Isso tem a ver com você olhar para fora da bolha. Não tem a ver com a sua empresa, tem a ver com o lugar onde você atua, com a sociedade, com o externo aqui, como a Sabrina já colocou. Então, espero que isso seja, que esses canais sejam só o começo de muitos outros. Tem uma outra iniciativa que a gente tem aqui que é bem legal, que é o nosso book SG, que é um book que ele nasceu muito para trazer o que as empresas estão fazendo. E ano passado eu recebi a ligação de um CEO, tá no nosso grupo. Eu fiquei tão feliz com essa ligação, porque ele leu o nosso e-book. E tinha um case de uma associada nossa que fez uma creche para as mães, né? De recém ali, mães que precisavam estar próxima dos filhos. Aí ela fez uma pequena creche. Ele me ligou e falou assim, mas como é que foi feito isso? Foi feito parceria com a prefeitura? Como é que aconteceu? Precisou envolver, ele precisou construir? Eu falei, mas por que não? É porque a gente está desenvolvendo uma cidade desses lotes, que ainda a cidade está em desenvolvimento de infraestrutura. E aí a gente já queria entrar com esse projeto, porque como é que eu vou construir aqui, desenvolver a cidade, se o meu empregado, a mãe, mora... E eu achei tão legal, eu fiz a conexão, eu falei, é isso, a gente precisa colocar mais a sementinha. E é uma empresa pequena, tá? Relativamente pequena, não é uma big. E eu achei tão bacana, assim, como é que eu faço isso? E é isso, gente. Para quem não sabe como começa, procura os canais, procura quem tá fazendo. Tem aqui as meninas do ONG, acho que vocês vão... Sempre que alguém escuta... como é que eu faço para chegar lá? Camila, depois eu vou deixar para você fazer seu merchan Tá bom, aqui. Como é que chega merchan em você? Tá Como bom. é que participa? Como é que a gente traz mais empresa para o jogo? Acho que é o nosso papel aqui. Sobre sustentabilidade, você está falando, eu acho que é importante também ressaltar os compromissos com sustentabilidade, né? Acho que dentro das iniciativas, obviamente que, e talvez puxada aí pela sua fala, há que se reforçar. O compromisso da liderança, do C-Level, com a pauta é fundamental para que as coisas que ainda não são culturais Exato. sejam metas. Então, este tema também de uma liderança comprometida com metas claras vem sendo também ferramenta utilizada para que a gente consiga evoluir na pauta de gênero dentro da consultora. Então, a nossa liderança tem metas claras, a gente faz o reporte no nosso relatório de sustentabilidade sobre o percentual de mulheres dentro da consultora nessas diversas camadas, não só na liderança, mas também no canteiro de obras. Então, fica também aí, né, o reforço, e que a gente não canse de dizer que
sem a liderança encabeçando a pauta, isso jamais vai se tornar mandatório para a estrutura da empresa, né? Tem que mostrar que é realmente um tema importante, né? Importante tem que vir e de cima. estratégico. Estratégico. Porque quando isso... Quando essa sutileza Quando dá chega, esse quando clique, esse invadem clique, conta, essa sim. sutil isso. percepção do quão estratégico é colocar essa discussão dentro da organização, aí é só ligar os motores e tocar a vida. Gente, passou muito rápido o nosso tempo. Certamente ficaríamos um tempão aqui, muito mais temas para nos aprofundarmos, mas a gente tá encerrando. Então, eu queria que vocês deixassem, lembrando que nós temos aqui empresa, sociedade civil e uma entidade de setor, deixassem o seu recado. Que recado você deixa, Sabrina, para as empresas nesse tema, enfrentamento da violência contra a mulher? Eu tenho tantos recados. Mas, recentemente, eu ouvi uma colocação de uma colega que é referência também do Instituto Mulheres do Imobiliário, Elisa, falando sobre a inversão de narrativas que nós vivemos na nossa sociedade, que nós não deixemos isso acontecer dentro da empresa. Nós, mulheres sozinhas, não somos responsáveis por resolver os problemas dos quais nós somos as maiores vítimas. Então, a diferença salarial, o acesso à capacidade, a possibilidade de competir, o respeito no ambiente profissional, isso é uma pauta de todos. Homens, mulheres, operacional, estratégico, tático, todos nós, juntos, temos a obrigação de tratar o tema. É estratégico, é o que vai garantir a perenidade das nossas empresas. Então, um recado principal é esse, essa pauta é de todos nós. Para as mulheres, eu sempre deixo um norte que me guia. É somente pelo trabalho que nós vamos diminuir a distância que tem entre nós e os homens que nos oprimem. Então, não é uma bandeira, efetivamente, de uma guerra entre um e outro, não é isso. Mas é que não abram mão da sua oportunidade de escolher. O trabalho, a renda, o acesso à renda, nos dá a opção de escolher, de identificar se nós estamos vivendo num ambiente com algum tipo de violência. E que as empresas, por último, entendam as diferentes camadas nos quais nós estamos inseridos. Existem desafios imensos dentro do escritório, imensos dentro das incorporadoras, mas o canteiro de obras ainda segue sendo um grande desafio para a nossa estrutura. E ter mulheres na liderança dentro dos canteiros de obra é mais do que representatividade, é uma atuação estratégica. Então, que fiquem esses os recados. Eu acredito que nós avançamos muito, mas os desafios hoje também são outros. Né? A gente tem que estar atualizado na pauta para que a gente faça as correções de rota à medida que os desafios vêm se apresentando. Temos velhos conhecidos como problemas, mas nós temos também uma violência contra a mulher que vai se renovando e a gente precisa atuar de forma inteligente e estratégica. Camila, seu recado como organização da sociedade civil e também como é que as pessoas podem te encontrar a Mulher em Construção. Eu acho que o recado para as empresas tem que ter intencionalidade nas ações, tem que planejar um programa, né? Não é uma ação pontual para cumprir um dado de um relatório de impacto de ESG. Né? Não é sobre isso mais, não é greenwashing. A gente está falando de uma coisa que é para a sobrevivência dos próprios negócios e para a sociedade. Então, uma vez a Sabrina falou uma frase que eu repito sempre, nem sei se ela lembra que ela falou isso, mas coloque intencionalidade no seu orçamento. Você tem um orçamento? Ele já existe. Ele já existe, né? O que eu posso fazer para
colocar mais mulheres ou mais diversidade dentro de um orçamento que eu já tenho. Então, pensar sempre nisso. Como que eu... E o que a Fran falou é importante também. Não precisa começar gigante. A gente começou com a Cury com 5 mulheres, gente. 5, tá? Então, assim, vamos começar pequeno. Dá medo? Dá, mas vamos com medo mesmo. Vamos tentar. Então, acho que, assim, as empresas têm que assumir a responsabilidade. O setor é muito grande. O setor é muito rico. O setor garante emprego para muitas pessoas. Então, a gente tem que ter essas atitudes mais intencionais. E o Mulher em Construção é muito provocativo, né? Apesar de a gente estar há 20 anos, ainda é muito provocativo falar de mulher dentro da construção civil. Então, a gente incomoda. E a gente vai continuar incomodando até a gente conseguir mudar ou melhorar um pouco esse cenário que a gente tem hoje das mulheres. Então, as mulheres que quiserem nos procurar ou as empresas que querem nos procurar para fazer parcerias, porque nós somos uma organização sem fins lucrativos, precisamos das empresas nos apoiando, podem procurar a gente no www.mulheremconstrução.org.br, mulher no singular, e a nossa rede social é Mulher em Construção _oficial. E a gente está ali para fazer parcerias, trocar ideias, crescer junto. A gente quer sempre levar essa mensagem das mulheres que não têm voz para estar aqui. Como a Sabrina falou, eu também tenho todos os meus privilégios. E muitas vezes a gente está cada vez mais trazendo as nossas alunas para dar também espaço para que elas falem. E elas falam com muito mais propriedade do que eu. Eu estou aqui só sendo uma porta-voz do que eu escuto, né? Então, toda vez que eu preciso também de um ânimozinho extra, eu corro para os cursos, fico perto delas e a gente volta renovada. Então, mas acho que é isso. A gente também não deixar para falar só sobre esse assunto no mês da mulher. É um assunto que a gente tem que falar sempre. Não dá para cansar. Tem que falar e repetir. E só assim que a gente vai mudar, né? Mudar a mentalidade, a cultura, que ainda é muito machista e conservadora nesse setor. E que a gente possa dar cada vez mais vozes às mulheres que nos cercam e são extremamente capacitadas e comprometidas em fazer com que não só a carreira delas sejam bem-sucedidas, mas com que mais mulheres possam seguir pelo caminho que elas estão abrindo. Então, se eu puder aqui fazer uma menção, eu tenho o prazer e o privilégio de conviver com profissionais extremamente capacitadas e que trazem a temática de gênero para um nível que dá orgulho de ver e o quanto elas se dedicam. Então, a gente tem a Daniela Lima, que é a Head de RH da Cury, a Luciana Kamimura, que é a gerente executiva do nosso instituto, as líderes do Mulheres Concretas na Cury, que é a Nádia, a Juliana Nieto, que são mulheres muito diferentes, gerações diferentes, formações extremamente diferentes, mas que entenderam que a gente tem que se fortalecer como rede. E se você é incorporador e quer saber como a Cury começou pequenininha, a gente aposta cada vez mais no Mulher em Construção, pode falar com a gente vai te conectar e o que a gente puder passar da nossa experiência vai ser um prazer, porque realmente quando uma ganha, ganhamos todas juntas, do mesmo jeito que quando uma de nós é agredida, de alguma forma, todas somos. Fran, e você, como entidade representante do mercado imobiliário, o que você deixa de recado a respeito desse trabalho que vocês vêm fazendo? Legal. Acho que o meu recado aqui vou puxar aqui a bandeira de outras entidades também. A Abrainc, ela está na parcela da incorporação imobiliária, mas a gente sabe que existem diversas associações aí que representam, inclusive, a cadeia da construção, cimento, aço, vidro, e anyway, muitas entidades aí que possuem, inclusive, relacionamento com esses fornecedores. Então, convido também a colocar essa pauta na mesa, né? Trazer mais pessoas para essa discussão, trazer mais orientação para os seus fornecedores. São esses fornecedores que depois conseguem entrar em projetos como aqui o que a Camila toca. Eu acho que tem foi tanta coisa bacana que posta na mesa. Acho que a gente precisa olhar a questão da mulher também muito no viés da solução.
A gente não entrou muito aqui a fundo, mas a gente vem sofrendo uma época de transformação. A gente está falando de digitalização, de tecnologia, a gente está falando de uma nova onda. Então, não é só o trabalho braçal, tem uma série de coisas para explorar. A capacitação da mulher, ela pode atingir diversas camadas. E olhar para esse horizonte de futuro é mais mão de obra, é mais capacitação, é mais gente no jogo, é mais emprego, é mais economia, é mais. A gente não está tirando o lugar de ninguém, a gente não está pedindo para deixar de contratar um homem para contratar uma mulher. É colocar ela no jogo. Então, acho que meu recado é esse. Também falar que os canais da Abrainc aí estão à disposição. E quem tiver dúvida também, quiser saber mais, mesmo incorporadoras, fornecedores, quero saber como é que faz para chegar em mais informações, acessar as meninas, só acessar lá abrainc.org.br e falar que a gente está aqui à disposição para muito mais debate. Isso aqui não foi só no mês da mulher e não vai acabar aqui com certeza. Legal. Bom, acho que essa fala da Fran resume que tudo isso é essa questão da inserção da mulher, enfim, de combate à violência contra a mulher também é uma questão estratégica. Fran, Camila, Sabrina, muito obrigada por estarem aqui no IncorporaCast. Depois desse papo fica mais claro que o setor da construção civil tem mesmo um papel relevante, não só na economia, mas também na construção de uma sociedade mais segura e igualitária. Para você que nos acompanha, fica o reforço: se você ou alguém passa por uma situação de violência, existem canais de denúncia, procure ajuda. Um desses canais é o 180, Central de Atendimento à Mulher. O número está disponível 24 horas, todos os dias, ligação gratuita e importante, anônima, de qualquer parte do Brasil. Eu lembro também que esse episódio, além de estar no YouTube, está no Deezer, no Spotify, nos principais agregadores de podcast. Obrigada pela sua audiência. Te espero no próximo episódio do IncorporaCast. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.